Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio de hoje vai colocar o dedo na ferida e eu vou falar sobre a bizarra proposta de Constituição, da nova Constituição, que propôs o vice de Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão. Antes de entrar no assunto, eu vou destacar aqui 3 pontos e vou dar um aviso. Primeiro ponto, a tentativa de assassinato do Bolsonaro é inaceitável. Dentro de uma democracia, se o Brasil fosse uma democracia, evidentemente, e mesmo o Brasil não sendo uma democracia, isso é inaceitável. É um crime, ele tem que ser investigado para que os mandantes sejam descobertos, porque tem que ter um mandante, evidentemente, e seja punido com rigor da lei. Embora o caso esteja dando ideias de que vai dar em águas de bacalhau, como sempre, como em relação a todos os crimes que são cometidos no Brasil. Esse é um ponto. Segundo ponto, esse crime não transforma o Bolsonaro em santo, né, ou em uma vítima santificada, como tem sido feito, que merece ser idolatrado. Bolsonaro não deu o seu sangue pelo Brasil, de modo nenhum. O que aconteceu foi uma tentativa de homicídio. Ele não é herói de forma nenhuma, e essa campanha, conduzida na base do messianismo político, é uma tática de manipulação de massa perigosíssima. Desde a época da Dilma Rousseff, do Lula, eu venho falando sobre o perigo das campanhas que são baseadas em messianismo político. O que valia para o PT vale também para o candidato da direita. É a mesma coisa. Não há desculpa aqui. Tá? Terceiro ponto. Jair Bolsonaro é candidato a presidente. Portanto, as suas propostas como candidato devem ser analisadas com frieza. Né? Portanto, proibir o povo de pensar sobre as propostas, acusar as pessoas que estão pensando sobre as propostas é próprio de gente totalitária. E a campanha de Jair Bolsonaro está cheia desse tipo de comportamento. Comportamento esse que eles criticam na esquerda, mas estão fazendo exatamente igual, censura. Né? É isso que tem sido feito. Bem, eu sou filósofo, faço filosofia da história, não faço guerra cultural. Não é? Quem faz isso, quem faz guerra cultural é a direita, que tem apoiado o Jair Bolsonaro. Não é? Portanto, eu bloqueio toda e qualquer pessoa que xinga e que insulta, porque não entendeu que este espaço, este canal, é uma sala de aula virtual do Instituto Mucaraj Brasilã e que, como tal, merece respeito. O nosso objetivo é ensinar, debater ideias, assuntos, teorias, livros, aplicados ou não ao momento atual e integralmente conectados com a história luso-afro-brasileira. O Estatuto do IMUB proíbe uma ligação político-partidária, religiosa, ideológica, seja lá o que for, com quem quer que seja. Por conseguinte, nós não oferecemos solução nenhuma. Por outro lado, nós não admitimos de forma nenhuma censura ao nosso conteúdo, atitude deseducada dentro das nossas mídias e atitude totalitária contra o nosso conteúdo ensinado, de aulas. Tá certo? Ninguém é obrigado a aceitar ou concordar com os autores e com a linha teórica que nós desenvolvemos, mas a pessoa é sim obrigada a ter compostura dentro da página de uma instituição ou de qualquer pessoa. Quem não tiver compostura, eu bloqueio sim, sem o menor constrangimento. Dito isto, vamos ao tema. O jornal Portal do Paraná noticiou que ontem, hoje é sexta-feira, noticiou que ontem Mourão, vice de Jair Bolsonaro, hoje é 14 de setembro, portanto no dia 13, Mourão em Curitiba proferiu uma palestra no Instituto de Engenharia do Paraná. Mourão é candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, onde ele defendeu uma nova Constituição para o Brasil, dizendo que essa nova Constituição deve ser uma carta mais enxuta, devendo conter apenas princípios e valores. E ele afirmou que, para isso, para fazer uma nova Constituição, não seria necessário convocar uma nova Constituinte, e que essa Constituição poderia ser elaborada por um conselho de notáveis escolhidos pelo presidente. Não é? Então, entre as frases dele, existe uma que é o seguinte, abre aspas, nossa Constituição é extensa demais. Devia ter só princípios e valores. O resto,
horário de trabalho dos bancários, se os juros devem ser tabelados, isso é por lei ordinária. Disse, fecha aspas, abre aspas de novo, não precisa de constituinte. Nós fazemos um conselho de notáveis e depois submetemos ao plebiscito. Uma Constituição não precisa de ser feita por eleitos pelo povo. Fecha aspas. Então, ele afirmou dizendo que essa é a opinião dele, não é a opinião de Bolsonaro, ou da chapa da qual ele faz parte. Ontem, ele deu uma declaração em vídeo, confirmando essa tese, e hoje, sexta-feira, 14 de setembro, portanto, vários jornais noticiaram o fato, não é? Pois muito bem. Vamos entender o que está acontecendo. Quando ele diz que a fala não é da chapa, ele está realmente tergiversando, porque o próprio Jair Bolsonaro e as propostas que estão apresentadas no programa de governo do Bolsonaro, que tem 80 e tantas páginas, eu li toda ela, efetivamente precisa de uma nova Constituição. Pois bem, então a proposta é da chapa, sim. Né? Além disso, a fala dele é uma teratologia sem fim. Por outro lado, então é isso que eu quero destacar, esta fala. A candidatura de Jair Bolsonaro tem sido apresentada como uma nova proposta para o Brasil, uma proposta diferente de tudo que está aí, né? Uma proposta que vai de encontro aos anseios da população. Na verdade, a realidade do que está sendo colocado é muito diferente. Esta proposta especificamente, bem como inúmeras outras propostas do candidato, elas estão alinhadíssimas com as propostas de todos os candidatos. Todos os candidatos nesta eleição ilegal de 88 têm falado em fazer uma nova Constituição para o país. Antes das eleições, muito antes, eu vinha fazendo vários vídeos, vários posts sobre isso, desde a época do impeachment da Dilma Rousseff. Antes do impeachment e antes das eleições de 2014. Muito bem. Onde esta temática de uma nova Constituição vem sendo proposta. Não sei se vocês se lembram, o último indivíduo a falar disto de uma forma muito aberta foi o Rogério Rosso, onde ele levantou uma lebre sobre essa ideia de pegar algumas coisas que são relativas à Constituição e submeter à aprovação do Congresso. Naquela altura, o Dr. Mário Barbosa Vilas Boas, advogado, e eu, nós fizemos um hangout, onde nós falamos sobre o absurdo do que estava sendo colocado ali. Muito bem. O fato é o seguinte, todos os candidatos estão falando de fazer uma nova Constituição para o Brasil. Tá? Inclusivamente, eu já fiz vários conselheiros Acácio, onde eu citei expressamente, e vou repetir, as entrevistas que o Fernando Henrique Cardoso e o José Serra deram no programa da Globo News do Mário Sérgio Conte, onde eles falaram claramente a mesma coisa. Tá? Naquela altura, o Mário Sérgio Conte, inclusivamente, fez a seguinte pergunta ao Serra: bom, para fazer uma nova Constituição, vocês vão ter que abrir um plebiscito, perguntar isso para a população. O Serra falou: não é preciso, não é preciso. Nós estamos investidos, o povo já nos deu essa autorização. Não, senhor, o povo não deu autorização nenhuma para político corrupto nenhum fazer Constituição nenhuma. Essa autorização não foi dada. Essa autorização tem sim, senhor, que ser pedida ao povo. Quer dizer, o Mourão repete exatamente o mesmo discurso. Tá certo? Muito bem. E tanto o Fernando Henrique quanto o José Serra falaram o seguinte: a Constituição de 88 já deu o que tinha que dar. Pois muito bem. Eu já citei, além desses casos, o evento patrocinado agora, esse ano, recentemente, pelo Estadão, onde está se falando claramente em propor uma nova Constituição. Já fiz um programa de rádio há poucos dias falando sobre a teratologia desse programa, né? Já citei o canal Planeta Azul, já citei a Marta Serra, que denunciou há muitos anos atrás, inclusive a Marta foi além, ela capturou do site da Presidência da República a nova Constituição que estava sendo escrita dentro do Palácio do Planalto. Quando a Marta denunciou isso, ainda ficou alguns dias lá a página, ela deve ter cópia, evidentemente, ficou alguns dias a página, depois eles tiraram a página.
Quer dizer, eu fiz recentemente programas de rádio sobre o artigo de dois professores da UNB, de Adriano Benagnon, chamado Anatomia de uma Fraude à Constituição. Qual é a importância desse artigo? Esse artigo mostra as cláusulas fraudulentas que foram inseridas na Constituição de 88 por Nelson Jobim, que foi ministro da Defesa, foi ministro Supremo, foi ministro de vários governos. Né? Nelson Jobim, na altura da Constituição de 88, era do PMDB e era deputado. E foi ele que inseriu essas cláusulas fraudulentas. Qual é o problema dessas cláusulas? Essas cláusulas programaram um colapso institucional, econômico e financeiro do Brasil. Por que isso é importante? Por que este assunto da fraude do Jobim está atrelado com o assunto proposto por Fernando Henrique, por Zé Serra, por Mourão, né? Por todos eles? Por uma razão muito simples. Em 1988, esses mesmos políticos que estão aí, os grandes chefões, que são os mesmos, não é? Roda, o que muda é a raia miúda, a elite permanece igual. Essa mesma elite programou a Constituição Federal para levar o país a um colapso institucional, a um colapso econômico e financeiro. Tanto é que, na altura, o José Sarney, que era o presidente, quando viu o que foi feito, o Sarney falou com todas as letras, falou: isso vai levar o país à falência institucional, econômica, financeira, cultural, tudo. E naquela época, como o senhor Ulisses Guimarães, que é comunista de carteirinha, né, era o sujeito que estava conduzindo a chamada Constituição Cidadã, o senhor Ulisses Guimarães, juntamente com outros indivíduos, vieram à baila desmerecer a fala do José Sarney, e a fala do Sarney estava não só correta, como provou-se 30 anos depois, o resultado está aí, todos nós estamos vendo. Então o que acontece? Os tipos planejaram um negócio desde 1988, não é? Um butim. Este butim deu resultado, claro que deu resultado. O Brasil foi planejado para entrar em colapso. Uma vez que o Brasil foi planejado para entrar em colapso, eles vêm agora com uma solução. Então eles estão dizendo o seguinte: não é preciso fazer uma outra Constituição. É claro que eles sabem que é preciso fazer uma outra Constituição. Eles projetaram o colapso do Brasil, não é? Muito bem, então todas essas temáticas estão de comum acordo. Vamos lembrar também os vários conselheiros à Casa que eu já fiz sobre a chamada PEC 9 e PEC 20, que é uma proposta do Aloysio Nunes. Proposta esta validada, assinada por, vamos relembrar, por a vice do Alckmin, né, Ana Amélia, e por o senador democrata, o goiano, o Ronaldo Caiado, por exemplo. Entre outras belezuras. Portanto, a quantidade de loucura que está presente em termos de legislação dentro do Congresso Nacional é absurda. O fato é o seguinte: essa gente projetou o Brasil para entrar em colapso. Agora vamos lá. Qual é o absurdo? Além disso, qual é o absurdo proposto por Mourão? Vários. Primeiro, isso mostra que a chapa de Jair Bolsonaro não é em nada diferente da dos outros candidatos. Tá? Porque fazer uma Constituição é um problema de Estado, não é um problema de governo. O brasileiro confunde política partidária, não é, agenda de partido, com Estado. O Estado são as instituições, o Estado, digamos, seria aquilo que é eterno. O Estado não pode ser alterado ao sabor de uma agenda partidária. O que todos eles estão falando é que eles vão alterar o Estado submetido a uma agenda partidária. Quer dizer, o brasileiro não consegue entender minimamente, discernir alhos de bugalhos. Né? Então, primeira coisa, eles estão submetendo o Estado, a construção do Estado, a uma proposta de agenda partidária. Isso é um absurdo, isso é mais do que um absurdo. Então, essa pauta, essa chapa, não tem nenhuma diferença no quesito desta propositura das outras chapas. Todas elas estão propondo. A chapa de Jair Bolsonaro tem uma proposta liberal na economia. É preciso entender o que ele está propondo, mas ela não é liberal sob nenhum aspecto na política. Então o que importa verdadeiramente para um país não é uma proposta liberal na economia, não é uma proposta liberal na política. Tá? E a política dele, a proposta política dele tem um viés completamente totalitário. E no que diz respeito à proposta liberal na economia, ela é a proposta mais radical, é a proposta elaborada por Paulo Guedes. Paulo Guedes é um banqueiro,
e ele faz parte de um grupo, que é o Instituto Milênio, e esse instituto está diretamente alinhado com George Soros. Portanto, a proposta, exatamente a proposta do Jair Bolsonaro, que tem sido apresentado como a proposta mais legal para o Brasil, é a proposta mais alinhada com o sistema financeiro internacional do grupo de Bilderberg. Quer dizer, o Brasil entrou numa bolha cognitiva. Numa bolha cognitiva. Não é? Segundo ponto. Então nós temos aqui uma primeira consideração. Qual é o problema dessa proposta do Mourão? Toda. É um absurdo o que está sendo proposto, quer dizer, fazer uma nova Constituição. Né? Constituição essa que foi elaborada agora para ser uma Constituição socialista. Segundo ponto. Quando ele fala que a Constituição poderia ser elaborada por um conselho de notáveis, escolhido pelo presidente, o presidente aqui virou uma espécie de imperador. Não é? Como assim você vai propor um modelo de Estado onde quem vai escolher as pessoas que vão fazer a nova Constituição é o presidente? Que loucura é essa? Muito bem. No mínimo, uma Constituição exige um colégio constituinte. Né? E esse colégio constituinte tem que ser feito por pessoas que são eleitas pelo povo. Especificamente. O colégio constituinte não tem nenhuma relação com parlamentares que você vota. Isso foi exatamente o que foi feito na Constituição de 88. Na Constituição de 88, eles já aplicaram um golpe em cima do povo, porque os próprios parlamentares votaram a Constituição. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Quando você vai elaborar uma Constituição, não pode ser os deputados, os senadores, não é? Porque eles têm interesses, eles estão ali defendendo interesses específicos. Quer dizer, o colégio constituinte é formado por gente do povo, né? Por pessoas que o povo vai escolher em plebiscito para colocar lá. Ele tem que representar a maioria da população. Quer dizer que essa Constituição pode ser elaborada por um conselho de notáveis escolhido pelo presidente, não é? Quem não vê nenhum problema nisso, realmente essa pessoa adora ditadura. Não pode não, senhor Mourão. Uma Constituição tem que ser feita por um colégio constituinte. E não é o presidente da República, não, senhor, que vai escolher as pessoas que vai fazer a Constituição. Aonde nós chegamos, hein? Quer dizer, essas declarações ditatoriais são ditas na cara dura e à luz do dia. Segundo ponto, ele fala que a Constituição brasileira é extensa, que ela deveria ter só princípios e valores. Ele está correto no que ele está falando, não é? Agora, por outro lado, você pode pensar que ele está se referindo a uma Constituição cujo modelo seja um modelo próximo do americano. Claro que não está. Primeiro que o modelo americano não foi feito segundo a premissa do que ele está colocando. Foi escolhido pelo presidente a dedo. Não. Nos Estados Unidos, homens representando vários estamentos socioculturais se juntaram e escolheram, né, privilegiar os seguintes tópicos: a herança indígena, os índios dos Estados Unidos, tá? A herança inglesa, a herança da cultura grega e a herança e a moral cristã. Bem, isso é um ponto. Então, os valores e os princípios da Constituição Federal Americana privilegiam a herança da tradição cristã ocidental, privilegiam a herança inglesa. Os Estados Unidos são uma construção inglesa, não é? E eles privilegiam a herança indígena. A pergunta que eu faço aqui: desde quando o Brasil respeita a herança indígena, o Brasil respeita a herança portuguesa, o Brasil respeita a herança grega e o Brasil respeita a herança cristã? Vamos lembrar o que esse candidato a vice-presidente acabou de falar há pouco tempo atrás, quando ele chamou índios, portugueses e pretos de malemolentes e preguiçosos. E atribuiu aos índios, aos portugueses e aos pretos todos os males do Brasil. Então esse homem vai falar de qual herança? Se ele descarta a herança indígena, se ele descarta a herança portuguesa e se ele descarta a herança dos pretos, dos africanos. Né? De qual herança ele vai... Quais são os sábios eficientíssimos que ele vai colocar, ou que o presidente da República vai colocar, uma vez que toda a legislação brasileira posicionou-se contra a cultura grega, contra a cultura cristã e contra a cultura indígena?
Desde quando o Brasil vai para a 8ª Constituição, desde quando todas as constituições brasileiras, desde 1824, privilegiaram em algum momento, minimamente, aquilo que foi feito à Constituição americana? Nunca. Todas essas oligarquias criminosas que dirigem o Brasil, que assaltaram o Brasil depois de 1822, oligarquias essas conduzidas pela maçonaria, todas elas destruíram todas essas heranças. Ora, para quem duvida, portanto, então uma coisa é a Constituição americana, outra coisa é como funciona o sistema americano, né? Legal. Meu Deus do céu! Quer dizer, nem a Constituição americana, nem os valores e os princípios da Constituição americana, o Brasil nunca privilegiou nada minimamente semelhante, nem no passado e nem agora, a partir de 1822, bem como a estrutura jurídica brasileira não tem nenhuma relação com a estrutura jurídica americana. Quer dizer, essa gente agora da suposta direita resolveu forçar uma nota que o Brasil pode ter alguma coisa semelhante aos Estados Unidos. Não pode. Os Estados Unidos são uma federação de verdade. O Brasil nunca foi. Nunca foi. Os Estados Unidos têm, inclusive, o equivalente como se fosse um Supremo Tribunal Federal para cada estado. Tá certo? O presidente americano não tem poderes absolutos. O presidente abaixa uma lei, o governador pode não cumprir, o prefeito pode não cumprir. Quer dizer, não tem nada que ver. Quer dizer, existe uma propaganda enganosa, muito enganosa. A direita está enganando a população e a esquerda está enganando a população. Bom, terceiro ponto. Não precisa de fazer uma constituinte. Nós fazemos um conselho de notáveis e depois submetemos a um plebiscito. Uma Constituição não precisa de ser feita por eleitos pelo povo. Precisa sim, senhor. Precisa sim, senhor. Toda Constituição que não é feita por uma ditadura, que o que você está propondo, Hamilton Mourão, é uma ditadura, toda Constituição que não é feita por uma ditadura precisa sim de ser feita pelos eleitos do povo. E os eleitos do povo não são, não, senhor, os congressistas, mesmo porque, senhor Hamilton Mourão, este Congresso que está se candidatando nesta eleição ilegal de 2018, onde o TSE está dando um golpe de Estado, muito bem, este Congresso, mais de 80% dele está denunciada na Justiça por corrupção e safadeza e ladroagem. Então, como é que nós podemos pensar em entregar, por exemplo, para um Congresso onde 80% dele, que se for reeleito, é consabidamente criminosa? Quer dizer, o Brasil entrou num descalabro completo. Completo. Então, a Constituição de 88 é uma fraude, sobre todos os aspectos, porque ela foi feita por congressistas e porque ela foi feita e conduzida e manobrada para gerar um colapso institucional, para 30 anos depois se vender uma saída para a população. E é exatamente isso que está sendo feito. Então, entendam, pessoal, uma coisa é a Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte tem que representar todo o povo brasileiro. E entendam o seguinte, a Assembleia Constituinte não é constituída, não pode ser constituída por indivíduos que foram eleitos, que representam, por exemplo, não pode ser deputado, não pode ser senador, não pode ser ninguém, tem que ser o povo. Ou é o povo que vai fazer a Constituição ou não. Quer dizer, e não pode ser o presidente que vai escolher a dedo, na dedada, na canetada, o Congresso de Notáveis. Tá certo? Então, uma coisa é a Assembleia Constituinte, que precisa, sim, de ser escolhida pelo povo. É o povo que tem que saber os representantes que ele vai colocar lá. É o povo, não é sindicato, não. É o povo. Outra coisa, bem diferente, é dizer que não precisa de uma constituinte. Não é? É preciso, sim, uma constituinte. Isso não pode ser resolvido na canetada. Tá certo? Isso não é o presidente da República, ninguém está passando aqui aval para presidente da República nenhum virar um ditador. Sabe o nome dessa proposta do Hamilton Mourão? E é preciso que se fale isso claramente, sem receio: ditadura. Ditadura. Ditadura a mais descarada. É impressionante que em pleno século XX, depois de todo o histórico brasileiro, nós estejamos ouvindo isto da boca deste candidato, cuja chapa diz que combate a esquerda. Nós estamos, então, entrando numa ditadura de direita. Acontece que ditadura é ditadura. Não tem ditadura de esquerda e nem de direita. Ou tem? Muito bem.
Então, além desse absurdo, que o Mourão já falou, o absurdo dos pretos, dos portugueses, ele já se declarou favorável ao parlamentarismo, já falou em privatizar a Amazônia, como colocou muito bem Cristina Bassoa, a advogada Cristina Bassoa, em vídeos que ele fez, já está falando claramente em supressão de soberania nacional, mascarada na falha do acolhimento dos refugiados da Venezuela, e vai por aí afora. O que esse homem vem declarando é gravíssimo, gravíssimo. E eu repito, o nome disso é ditadura, ditadura, ditadura de direita, ditadura a mais descarada. Então, essa chapa esconde uma claríssima militarização da política e por trás dela está desenhada uma intervenção militar, que é um eufemismo para golpe de Estado. Né? Portanto, essa tentativa de assassinato do Bolsonaro trouxe muitas coisas à tona. Coisas essas, em relação a essa chapa, que estavam visíveis para quem quer ver. Agora está declarado, está filmado, está escrito. Então, o que antes era um processo de canto de boca, e já tinha intelectuais, já tinha gente do povo, já tinha jornalista denunciando esse viés totalitário, agora está visível, agora foi anunciado. O problema do Brasil é gravíssimo. Independentemente do vencedor deste pleito ilegal, as oligarquias mafiosas do Brasil vão encaminhar o Brasil para a sexta fase de Gramsci, onde entre elas está, repito mais uma vez, que eu também já fiz programa de rádio sobre isso, já fiz Conselheira K sobre isso, já fiz inúmeros posts sobre isso. A sexta fase de Gramsci tem algumas características, entre elas a dissolução do Senado, a instauração do parlamentarismo, a criação de uma Câmara unicameral, que você vai dissolver o Senado, vai ficar só a Câmara, a chamada política neoliberal, né? O federalismo. O que eles estão propondo de federalismo, cuidado, não tem nada a ver com o modelo americano, cuidado. E a supressão da soberania para a construção da pátria grande, porque a pátria grande é aquilo que está, aquilo que está presente em todos os projetos e inclusivamente está presente no parágrafo único do artigo 4 da Constituição Federal. Muito bem, tudo isto, todas essas propostas, que são as propostas, partes das propostas que fazem parte da sexta fase de Gramsci, tudo isso está como proposta de todos os candidatos desta eleição ilegal de 2018. Todos, sem exceção de nenhum. Agora, vocês poderiam perguntar qual é a solução? Eu digo, como eu falei no início, não tem solução nenhuma. Eu estou estudando história aqui. Só isso. Agora, como pessoa, diria para vocês que, como povo brasileiro, nós precisamos saber como é que nós vamos sobreviver ao que vem por aí. Né? Existe claramente uma guerra entre facções oligárquicas. O Brasil virou o butim dessa guerra e nós somos o butim que vamos ser entregue para um lado ou para outro lado. Não faz a menor diferença de qual é o lado que vai ganhar. A menor diferença. Nós viramos um butim de guerra das oligarquias. É a 8ª vez que o Brasil vai fazer uma Constituição. Também já fiz programa de rádio sobre isso. De 30 em 30 anos o Brasil produz uma Constituição. De 30 em 30 anos eles levam o país ao colapso. Né? E ao contrário do que todo mundo pensa, o que está acontecendo agora não é a chamada operação, a tática das tesouras. Tá certo? O que está acontecendo agora é guerra entre facção. Todas as vezes que aconteceu guerra entre facções no Brasil, e é a 8ª vez que nós estamos com essa guerra declarada, eles mudaram e fizeram uma outra Constituição. Repito, nós precisamos saber como nós vamos sobreviver ao que vem por aí. E finalizo dizendo que, avisando mais uma vez, o indivíduo deseducado que vier insultar a linha histórica que eu estou ensinando dentro da página institucional do IMUB será sumariamente deletado. Quem está disposto a fazer guerra cultural, que o faça em outro campo. Eu não estou fazendo guerra cultural com ninguém. Eu não milito politicamente a favor de ninguém. Agora, eu não admito sob nenhum aspecto que a pessoa venha fazer censura de conteúdo. O povo tem sido enganado. Eu não faço parte dessa gente que está enganando a população para defender um lado ou outro lado. Até o próximo, Conselheiro Acácio.